Paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a santidade. Para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus, não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento de que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16 com focos no versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10 com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações todos os dias, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos e o número de 1 a 70. Para você falar o número do rebanho que você faz parte, de 1 a 70. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saibam que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas, através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma verdadeira ferramenta de divulgar
a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso através das redes sociais e em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós somos um grupo de empresários em que a inauguração de nossos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que querem se ajuntar conosco. Para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do teu segmento de fé espiritual, religioso. E vamos para a oração, para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, e logo após os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados, agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da sua santa palavra, que é viva vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. O livro é o livro de Daniel, com 12 capítulos. Capítulo 2. Daniel, capítulo 2, é o nosso primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário
que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Daniel capítulo 2, que contém 49 versículos. O sonho de Nabucodonosor. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos. Seu espírito se perturbou e ele perdeu seu sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que declarassem ao rei qual tinha sido seu sonho. Quando vieram e se apresentaram diante do rei, este lhe disse: tive um sonho que perturba o meu espírito e quero saber o que significa. Então os astrólogos disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. O livro é o livro de Sofonias, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 3. Sofonias, capítulo 3. É o nosso segundo livro de hoje. Sofonias, capítulo 3, que contém 20 versículos. A futura Jerusalém, ai da rebelde manchada da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões que rugem no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde que não deixam nada para o dia seguinte. Os seus profetas são arrogantes, são homens traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem a violência alheia. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 5. Senhor Deus e Todo-Poderoso, eu peço que todas essas vidas, essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda a depressão e libertando de toda opressão maligna, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos rebanhos. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número par. O primeiro rebanho de hoje, o rebanho santo de número 22, 50 e 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. O livro é o livro de Números, com 36 capítulos. Números com 36 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 20. Números, capítulo 20, para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Números, capítulo 20. A morte de Miriam, as águas de Meribá. Toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zin no primeiro mês e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Como não havia
água para a comunidade, o povo ajuntou-se contra Moisés e Arão. Contendeu o povo com Moisés, dizendo: quem dera tivesse-me expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para que nós e nossos animais morramos aqui. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número. O livro é o livro de Oséias, com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Oséias. Capítulo 4. Oséias, capítulo 4. Para o Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61, o capítulo 4 do livro de Oséias contém 19 versículos. A acusação contra Israel. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento do Senhor Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Quebram todos os laços, há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta e todo o que nela mora desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como que contende com os sacerdotes. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. Levítico com 27 capítulos. Capítulo 15. Levítico, capítulo 15. Para o Rebanho Santo de número 28, 44, 27 e 43. O capítulo 15 do livro de Levítico contém 33 versículos. As impurezas do homem e da mulher. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: falai aos filhos de Israel e dize-lhes: qualquer homem que tiver um fluxo que sai do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta é a lei da imundícia, que o fluxo continue a escorrer. Quer seja estancado, ele é imundo. Toda cama em que o homem que tiver o fluxo deitar será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59, 12, 60, 11 e 59, vamos aos rebanhos. Perdão, vamos ao livro. Livro é o livro de Isaías, com 66 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Isaías. Capítulo 22. Isaías, capítulo 22, para o Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Capítulo 22 do livro de Isaías contém 25 versículos. A profecia acerca de Jerusalém. Porei a chave do reino de Davi sobre o seu ombro, e ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá.
Eu o fincarei como um prego no lugar firme, como um trono de honra. Ele será para o reino de seu pai. Nele será pendurada toda a glória da família de seu pai, os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até os jarros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. 1 Pedro, com 5 capítulos. Primeira Pedro, com 5 capítulos. Capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, para o Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Capítulo 5 do livro de 2 Pedro contém 14 versículos. Os anciões e os jovens, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunho das aflições de Cristo, como alguém que participará da glória que há de revelar. Apacentai o rebanho do Senhor Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imperecível coroa de glória. Vamos aos próximos rebanhos. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 16, 66, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Apocalipse, com 22 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Apocalipse. Para esses rebanhos, seja você também parte desses rebanhos. Capítulo 14. Apocalipse. Capítulo 14. Para o rebanho 15, 55, 16 e 56, seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70, coloca aí nos comentários, curta, comente e compartilhe. Receba também você um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, que é a verdadeira palavra revelada para a meditação do seu dia. Apocalipse, capítulo 14, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. O capítulo 14 do livro de Apocalipse contém 20 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Apocalipse capítulo 14, que contém 20 versículos. A colheita da terra. Olhei e vi uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante e filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Entrou outro anjo, caiu no templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e colhe, porque é chegada a hora de colher, pois já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi colhida. Outro anjo saiu do templo que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67.
O livro é o livro de Esdras, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 8. Esdras, capítulo 8, para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Esdras, capítulo 8, com 36 versículos, a lista dos cabeças de família que voltaram com Esdras. Eles são os cabeças de família com as suas genealogias, que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atos, dos filhos de Secanias, dos filhos de Paróis, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. O livro é o livro de Gálatas, com 6 capítulos. Gálatas, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas para esses rebanhos. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. Gálatas, capítulo 3. Que contém 29 versículos. Os filhos do Senhor Deus, todos vós sois filhos do Senhor Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que foste batizados em Cristo vos revestiste de Cristo. Dessa forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Glórias ao Senhor Deus. O livro é o livro de 2 Crônicas, que contém 36 capítulos. Seja você, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo, seja para todos. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70, que assim todos os dias de segunda a sexta você receberá um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação nesse dia. Assim como os rebanhos santos de número 30, de número 42, de número 29, de número 41, tem o livro de 2 Crônicas e o capítulo que eu vou sortear agora. 2 Crônicas, vamos ao capítulo para a meditação de todos esses rebanhos. E o capítulo é o capítulo 23. 2 Crônicas, capítulo 23, para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. 2 Crônicas, capítulo 23, que contém 21 versículos. Joás, rei de Judá, no 7º ano, Jeoiada se esforçou e tomou consigo em aliança os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Jeonã,
Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Sicre. Estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas e os cabeças das famílias de Israel de todas as cidades. Quando vieram para Jerusalém, de toda a congregação fez aliança com o rei no templo do Senhor Deus. Jeoiada lhes disse: o filho do rei reinará como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que haves de fazer. Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirás de guarda das portas. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Seja você também parte desses rebanhos, dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho santo de número 36 e 35. 36 e 35. E o livro é o livro de Juízes, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Juízes. Capítulo 1. Juízes, capítulo 1, para o rebanho santo de número 36 e 35. Novas conquistas. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Entreguei a terra nas suas mãos. Então disse Judá a Simeão, seus irmãos: sobe comigo a herança que me coube por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua herança que te coube por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e mataram deles em Bezeque 10.000 homens. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Vamos ao livro. E o livro é o livro de 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Perdão, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. O capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses contém 13 versículos. A missão de Timóteo: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinho em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão ministro do Senhor Deus, o nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vós mesmos sabeis que para isso fomos destinados. Com efeito, estando ainda convosco, predissemos que íamos ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Lamentações, com 5 capítulos. Capítulo 4. Lamentações, capítulo 4, para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65.
capítulo 4 do livro de Lamentações, que eu tenho 22 versículos. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, as pedras do santuário estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objeto de barro, obra das mãos do olheiro. Até os chacais abaixam o peito e dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão, mas ninguém lhes dá. Glórias ao Senhor Deus. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá escrito no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 24 a 27. Rebanho Santo de número 2, 71 e 69, 2, 71 e 69. Glórias ao Senhor Deus, há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo. O livro é o livro de Tito, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tito. Capítulo 2. Glórias ao Senhor Deus. Tito, capítulo 2, para o rebanho santo de número 2, 70. 1 e 69, 2, 70, 1 e 69, o capítulo 2 do livro de Tito contém 15 versículos. A graça da salvação manifestou-se a todos, pois a graça do Senhor Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Senhor Deus e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Fala essas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. O livro é o livro de Tiago, com 5 capítulos. Tiago, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tiago para a meditação desses rebanhos. Capítulo 2. Tiago, capítulo 2, para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. Tiago, capítulo 2, que contém 26 versículos. A fé e obras. Meus irmãos, que o proveito há se alguém tiver que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aqueitai-vos, afartai-vos, mas não lhe derde as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Alguém, porém, dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Malaquias, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47.
Malaquias capítulo 4, que contém 6 versículos. O dia do Senhor. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Para vós, porém que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltareis, como bezerro liberto da estrebaria. Pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, os estatutos e os juízos. Rebanho Santo de número 18, 54, 17 e 53, 18, 54, 17 e 53. É o livro de 2 João com um capítulo. 2 João com um capítulo. Que contém 13 versículos. O presbítero é a senhora eleita a seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus, Pai, do Senhor Jesus o Cristo, o Filho do Pai. Serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de seus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. Glórias ao Senhor Deus. 1 Timóteo com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Timóteo. Capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, para o Rebanho Santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. 1 Timóteo capítulo 2, que contém 26 versículos. O obreiro aprovado. Lembrai-lhes dessas coisas, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que nada se aproveitam, exceto para perverter os ouvintes. Procura apresentar-te ao Senhor Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desse corrói como um câncer, estes quais estão em Mineu e Fileto. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Vamos ao livro. O livro é o livro de Mateus, com 28 capítulos. Com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Mateus. Capítulo 28. Mateus capítulo 28 para o Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. O capítulo 28 do livro de Mateus contém 20 versículos. A mentira dos judeus, quando alguns guarda iam chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes as coisas que haviam acontecido. Reunindo-se eles como líderes religiosos, decidiram dar muito dinheiro aos soldados, recomendando: dizei que vieram de noite os seus discípulos, e enquanto dormíeis, o furtaram. Caso isto chegue aos ouvidos do governador, nós os convenceremos a vos colocaremos em segurança. Glórias
ao Senhor Deus, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao sorteio da oração para os 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração 2. Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chegando agora com essa ministração da Tua Santa Palavra, através dessa Sua Santa Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos. Libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco em seu espírito de toda opressão e depressão maligna. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao penúltimo livro de hoje. É o livro de Êxodo, com 40 capítulos. Êxodo, com 40 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 16. Êxodo capítulo 16 é o nosso penúltimo livro de hoje para a meditação de todos vocês. Capítulo 16 do livro de Êxodo contém 36 versículos. O Senhor Deus manda o maná. Então disse Moisés a Arão, diz a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ele ouviu as nossas murmurações. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e lá estava a glória do Senhor na nuvem. Então disse o Senhor a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo comerei carne, e pela manhã vos fartarei de pão. Isto sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao próximo livro. E o livro é o livro de 1 Crônicas, com 29 capítulos. Vamos ao capítulo de 1 Crônicas, que é o nosso último livro de hoje, para a meditação de todos vocês. Capítulo 8. 1 Crônicas, capítulo 8, contém 40 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Os descendentes de Saul, 1 Crônicas, capítulo 8. Benjamim gerou Bela, seu primogênito Asbel, o segundo Ará, o terceiro Aara, o terceiro Noá, o quarto Rafa, o quinto. Bela teve estes filhos: Adar, Gera e Abiúde, Abisua, Naamã e A. Glórias ao Senhor Deus. Eu agora vou sortear uma das nossas mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e do entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, baixe a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nosso canal. Vamos à denúncia. A denúncia é a denúncia de número 7. Vamos ver o que nos diz. A denúncia de número 7. Nossa 7ª denúncia é sobre o amor, amar e amou. Nós afirmamos que o amor é um ser vivo. Amar só se demonstra através de atitudes, é algo que nos custe, seja tempo ou recursos financeiros. E amor é algo que aconteceu e ficou no passado, não permanece até hoje. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber um prêmio de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus.
E a denúncia 54, vamos ver o que nos fala a denúncia de número 54. É possível o Senhor Jesus o Cristo estar mentindo quando ele afirma que todos vão receber ou serem pagos, cada um segundo as suas obras? Examine Mateus 16, versículo 24 a 27, Apocalipse 22, 18 e 19. E muita atenção com as falsas doutrinas apresentadas nas igrejas. E se o que você trouxer para nós que provar, com base na Bíblia Sagrada, de que é possível o Senhor Jesus, o Cristo, ter mentido nessa afirmação, vai receber um prêmio de 12 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 15 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou sortear mais uma dessas denúncias. Enquanto eu vou sorteando as denúncias, vocês vão mentalizando, escolhendo o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos vocês. E a denúncia é a denúncia de número 4. Nossa quarta denúncia é sobre as 2 atividades do reino celestial do Senhor Jesus o Cristo, no qual a atividade 12 possui 12 capítulos da Bíblia Sagrada. E se nós te examinarmos e você não estiver adulterando nenhum desses 12 capítulos da Bíblia Sagrada, você vai receber um prêmio de 1 milhão de reais em dinheiro. Vou repetir. Nossa quarta denúncia é sobre as 12 atividades do reino celestial do Senhor Jesus o Cristo, no qual a atividade 12 possui 12 capítulos da Bíblia Sagrada. E se nós te examinarmos e você não estiver adulterando nenhum desses 12 capítulos da Bíblia Sagrada, você vai receber um prêmio de 1 milhão de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao sorteio. Obrigada, paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Então, peço que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 24 a 27. Mentaliza o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Você que mentalizou, escolheu o número 16, a mensagem para você hoje está no livro de Daniel, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem para você está no livro de Sofonias, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 13, a mensagem para você está no livro de Números, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o número 1. A mensagem para você hoje está no livro de Oséias, capítulo 4. Glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou, escolheu o número 6. A mensagem para você hoje está no livro de Levítico, capítulo 15. Você que mentalizou, escolheu o número 5. A mensagem para você está no livro de Isaías, capítulo 22. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem para você está no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 14, a mensagem para você está no livro de Apocalipse, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem para você está no livro de Esdras, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem para você está no livro de Gálatas, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem para você está no livro de 2 Crônicas, capítulo 23. Você que mentalizou, escolheu o número 15, a mensagem para você está no livro de Juízes, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem para você está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 17. A mensagem para você está no livro de Lamentações, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 18.
A mensagem para você está no livro de Tito, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 4. A mensagem para você está no livro de Tiago, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 2. A mensagem para você está no livro de Malaquias, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 12. A mensagem para você está no livro de 2 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 11. A mensagem para você está no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 22. A mensagem para você está no livro de Mateus, capítulo 28. Você que mentalizou, escolheu o 19. A mensagem para você está no livro de Êxodo, capítulo 16. Você que mentalizou, escolheu o número 20. A mensagem para você está no livro de 1 Crônicas, capítulo 8. E eu vou ler para vocês agora as revelações dessas denúncias que eu acabei de sortear. Essas denúncias, te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim você receber as recompensas. Examine em Mateus, do capítulo 16, do versículo 24 a 27 e João 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 16, Daniel capítulo 2, o 9, Sofonias 3, o 13, Números 20, o 1, Oséias 4, o 6, Levítico 15, o 5, Isaías 22, o 7, 1 Pedro 5, o 14, Apocalipse 14, o 3, Êxodo capítulo 8, o 10, Gálatas capítulo 3, o 8, 2 Crônicas 23, o 15, Juízes 1, o 21, 1 Tessalonicenses 3, o 17, Lamentações 4, o 18, Tito capítulo 2, o 4, Tiago capítulo 2, o 2, Malaquias capítulo 4, o 12, 2 João capítulo 1, o 11, 1 Timóteo capítulo 2, o 22, Mateus capítulo 28, o 19, Êxodo capítulo 16 e o 20, 1 Crônicas capítulo 8. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas. Para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim você orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual.
e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário. As pessoas têm o direito ao comer, ao beber, ao vestir, calçar, dormir, secretarias de empregos e trabalhos e muito mais, e oportunidades e recursos para fazer a sua obra com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé e espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e também vocês de Portugal, dos Estados Unidos, da Angola, Moçambique, Bangladesh, do México, da Dinamarca, do Canadá, da Itália, da Espanha, do Paraguai, do Chile, da Argentina, Japão, Colômbia, Turquia, da Inglaterra, da Angola, da Índia, de Bangladesh e todos que nós ainda não sabemos, que acompanham as nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até a próxima live.